Agora vocês estão vendo minha tela, né? Minha apresentação aqui. Essa apresentação vai estar disponível para vocês. Eu vou mandar tanto para a Lina quanto numa outra via pelo site que vocês vão conhecer hoje, que eu vou apresentar. Mas eu vou fazer um preâmbulo, né, falando um pouco sobre sistemas de saúde, porque linha de cuidado ela se conecta diretamente com a visão sobre esse sistema, né? Que sistema é esse que a gente fala? A gente sempre fala do SUS, Sistema Único de Saúde, mas visão, o que é um sistema de saúde? O que significa isso, né? Porque a linha de cuidado ela visa integrar os diferentes componentes do sistema, né? Diferentes pilares, tanto da prática clínica quanto da gestão. Então, é olhar o sistema como áreas, né, que são interdependentes. Então, elas têm uma certa autonomia, mas depende da outra, caso da gestão e da clínica, né, que normalmente a gente separa, mas uma boa gestão produz boas práticas clínicas, e boas práticas clínicas podem produzir bons processos de gestão. Então, a gente vai olhar um pouco para isso. Então, esse é o momento mais conceitual, depois eu vou falando do passo a passo da construção da linha. E aí eu vou querer muito assim que a gente dialogue, que vocês tragam exemplo, falar sobre as tecnologias, né, de apoio matricial, né, de relação de rede, que vocês têm muita experiência aqui pelo grupo que eu estou vendo aqui no chat, e aí vou falar desse conceito, planejamento, e a gente vai constituindo um pouco esse desenho de uma maneira mais dialogada, né, mais dialogada possível, e depois eu falo propriamente dos materiais hoje que a gente gerou a partir desse projeto, que a gente está trazendo hoje e disponibilizando para vocês, como eles vão estar disponíveis, aonde, então eu vou fechar para ficar mais claro o que é esse projeto, para onde ele de fato, onde ele chegou, onde ele apontou toda a sua energia. Então vamos lá, vou começar um pouco falando sobre a noção de sistema, tá? Que é o primeiro termo aí, sistemas de saúde, e eu estou dividindo em dois aspectos, que eu chamo de dimensões e pilares. Costumo fazer uma breve referência a uma fábula do cego e do elefante para começar esse bate-papo. Vocês já ouviram, provavelmente, essa fábula, onde se solicita a 4 pessoas vedadas, que estão com os olhos vendados ou cegos, né? Que eles caracterizem aquele objeto, animal que está na frente dele. E a pessoa que aperta a orelha fala que é igual uma folha de bananeira. O que apalpa a tromba fala que é igual uma jiboia. O que aperta o pé fala que é igual um tronco de uma árvore. E o rabo fala que é igual um chicote, né? A rigor, todos estão certos, porque eles estão avaliando, afinal, o que eles têm na mão ali. Mas seria insano a gente dizer que o elefante é uma folha de bananeira, né? Pareceria uma loucura, né? Ou mesmo que é igual um chicote. Então, essa fábula não diz muito sobre elementos complexos. O elefante traz essa ideia, né, de uma coisa grande, que é muito difícil de você caracterizar somente apalpando pequenos lugares. E nós, trabalhadores, gestores, né, acadêmicos, temos sempre a tendência de avaliar questões tão complexas como o sistema a partir de onde a gente apalpa. Se eu perguntar para alguém da unidade básica qual que são as insuficiências do SUS, ele vai trazer uma visão. Se eu pergunto para o CAPS, é outra, para o gerente é outra, para o enfermeira, a enfermeira é outro, para o psicólogo é outro, para a pessoa que está na urgência é outro. Tudo vem da onde a gente está apalpando, né? Tudo vem da onde a gente está olhando, onde é possível a gente ver. Então, os hospitais que trabalham muito com as demandas, né, de urgência e emergência, ou seja, coisas que não deram certo na rede, vão ter uma visão, né, muito mais direcionada a esse aspecto. A pessoal da unidade básica, que muitas vezes tem dificuldade de referenciar, ou seja, corresponsabilizar alguns casos, vão trazer as insuficiências para um outro recorte. Então, quando eu trago esse debate de dimensões e pilares, é para a gente tentar um pouco expandir, né? A gente olhar quais são os diferentes pontos que esse elefante, que no nosso caso é o Sistema Único de Saúde, tem por trás, como um modelo de análise, um modelo que nos permite olhar mais, olhar melhor para além das minhas práticas. E nunca abandonando esse olhar da especificidade, né, da tromba, da orelha, ou seja, da nossa especificidade prática, clínica, de gestão, do nosso cotidiano, que é de suma importância para a gente também compreender esse sistema. Então, estou dividindo em 2 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre as dimensões. Trago aqui algumas figuras, e vou usar bastante figura para a gente poder conversar, de fato mais ilustrativo, mas a nossa demanda é a demanda do sofrimento, da necessidade, da dor, né? Claro, não, eu trabalho também com promoção à saúde, prevenção, certamente, mas o que bate na porta são as necessidades. É a pessoa que está triste, que está deprimida, que está com febre, que está com frio, que está com fome, né? Que está com uma infecção, que está com uma dor. Então, as necessidades de saúde é o que pressionam a existência dos serviços que compõem esse sistema, né?
No nosso caso, o Sistema Único de Saúde, que é por onde a gente está falando agora. Então, existe uma demanda assistencial muito grande. Existe sempre por trás de um sistema a necessidade de saúde, que do ponto de vista técnico, a gente define como perfil epidemiológico, ou perfil de morbimortalidade, ou seja, do que as pessoas no Brasil hoje adoecem e morrem. Essa foi a fala inicial da Rosângela. Pós-pandemia, a depressão hoje atinge um número substantivo de pessoas ao redor do mundo e o Brasil está liderando, né, esses dados. O que a gente está falando? Estamos falando de análises epidemiológicas, pegando uma dor, uma necessidade e conseguindo configurar ela num dado que a gente permita a nós dizer, olha, precisamos construir serviços. Precisamos formar pessoas, precisamos planejar, precisamos criar modos, né, de acompanhamento, de monitoramento, métodos diagnósticos, precisamos ter tecnologias, né, clínicas para dar conta dessa necessidade. Então, a base do sistema é sempre as necessidades de saúde. E aí, do ponto de vista técnico, o perfil epidemiológico. É daí que nascem os principais sistemas do mundo, é daí que nasce a epidemiologia moderna, é daí que nasce toda a organização do que a gente tem mais científica, de estruturação de práticas, serviços e rede. Tá? Tem o caso muito emblemático, que eu posso contar para vocês aqui rapidamente, que não é da saúde mental, mas é da saúde coletiva, um marco do nascimento da epidemiologia, que é o caso da cólera em Londres, no século XIX, onde o Joe Snow, que era um epidemiologista, ele começa a enxergar as pessoas morrendo, né, muitas sofrendo e morrendo de cólera, ele distribui os casos num mapa, ele vê uma concentração numa área, ele vai até o local e observa, então ele faz um georreferenciamento que a gente faz, né? A partir de uma necessidade de saúde, identifica ali um movimento de ida e volta desses trabalhadores que tinham sido infectados, né? E faz uma tese que não era conhecida ainda cientificamente, né? Que era, ou seja, não conhecia o micro-organismo, mas ele fez uma tese falando, bom, as pessoas que adoeceram andaram aqui e beberam essa água, logo possivelmente esse poço esteja com algum problema. E ele tapa o poço e ele termina com a cólera de Londres, uma ação muito intuitiva, mas com uma intuição baseada também em conhecimentos prévios. Então, veja, são as necessidades de saúde que vão criando as metodologias, as técnicas que são hoje muito aprimoradas na epidemiologia, na gestão, e que é a base de organização do sistema. Vamos para frente. Chegando lá, as pessoas com necessidade, a primeira coisa que a gente faz é ofertar algo. A gente tem, né, por princípio, a nossa organização se dá por aí. Aqui eu trouxe um desenho de uma prática psicoterápica, né, que tenta aqui ilustrar uma prática psicoterápica, mas a gente tem as mais diversas práticas profissionais que são desenvolvidas. A fisioterapia faz de um jeito, a TO faz de outro. A gente tem aí os núcleos profissionais que se aprimoram nessas práticas. O médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, quem mais? O nutricionista, o fonoaudiólogo. Então, essa é a primeira ação e esse é o primeiro raciocínio que a gente tem sobre saúde, o atendimento. Né? Os alunos que vêm, que ingressam em faculdades de saúde, eu já dei aula na psicologia e na medicina, e é igual, eles olham a ciência psicológica ou a médica através do atendimento. É isso que eles estão almejando, é aí que eles estão querendo aprender, né? Acho que vocês que são de diversas áreas se lembram, talvez, do primeiro atendimento que vocês fizeram, né? Alguém aqui se lembra bem? Eu me lembro muito bem quando eu fui para a clínica, no meu quarto ano de faculdade, como eu fiquei nervoso, como era difícil, né? Eu tentar pegar todos aqueles conceitos e aplicar, ou a primeira vez que uma enfermeira, né, conseguiu fazer uma intervenção, uma técnica, uma fonoaudióloga, um médico. Então, a primeira dimensão que a gente imagina é a dimensão clínica, que a gente chama das práticas profissionais. Então, todo sistema de saúde tem práticas clínicas. Isso é uma obviedade, mas eu estou dizendo aqui, construindo aqui o elefante, que é o nosso sistema com vocês. Ok? E as práticas são variadas pelos núcleos de formação e pelas realidades territoriais, correto? No Brasil, a terapia ocupacional tem algumas práticas, tem terapeutas aqui, né, que nasce muito da Anísia da Silveira, né, tanto que a saúde mental incorporou. Isso não é comum em sistemas, por exemplo, europeus. Você não acha TO na rede espanhola. Eu fiz doutorado na Espanha, não existia terapeuta ocupacional lá. Por quê? Porque é uma realidade brasileira, né, que tem uma tradição de pensamento, de prática profissional que foi consolidada, né, em meados do século passado, e que colocou isso à disposição e hoje ela está incorporada no nosso sistema. Então, as práticas profissionais é a primeira dimensão de um sistema. Porém, contudo e todavia, todos nós trabalhamos, atendemos dentro de algum lugar, correto? Não existe rede, não existe sistema sem serviços, que é a segunda dimensão que eu vou discutir com vocês.
A gente tem, invariavelmente, serviço. Aqui foi o melhor que eu encontrei para ilustrar um serviço, pode ser um OBS, um CAPS, um serviço de apoio diagnóstico terapêutico, um SAMU, eu vi aí outros nomes, né, de serviço que eu não conhecia, Centro de Atenção Integral, a saúde da mulher, saúde do homem, né, um pronto atendimento, um pronto-socorro. A gente vai criando diversos pontos de atenção para quê? Para incorporar as práticas clínicas, para dar conta das necessidades de saúde, tá? Que é o que eu estou falando. Necessidades, práticas clínicas, serviços de saúde. E esses serviços, eles influenciam a prática clínica de vocês? Pensem comigo, aonde vocês estão? Vocês acham que a clínica ela é soberana e ela é livre de qualquer tipo de intervenção ou o serviço interfere? Vão escrevendo, mas eu não tenho dúvida que interfere. Pensem comigo, eu sou um psicólogo, eu estou atendendo e a porta não fecha. Isso atrapalha a minha psicoterapia? A luz não acende. O paciente não consegue acessar porque não tem um bom modelo, né, de agendamento. Os pacientes não chegam porque o serviço é distante por exemplo, de transportes públicos. O gestor da minha unidade me obriga a atender de 30 em 30 minutos e às vezes de 15 em 15. Ele não disponibiliza cadeiras e salas suficientes. Então, estou falando de problemas de estrutura, de processo, que invariavelmente interferem na minha prática clínica. Então, eu posso ser o melhor clínico do planeta, em qualquer área. Eu posso ser o melhor cirurgião do mundo. Se eu não tiver uma sala limpa, os equipamentos necessários, os processos instituídos, a minha prática vai ser igual a zero, vai ser ruim, vai ser mal sucedida. Correto? Acho que todo mundo concorda com isso. Então, para além das ofertas de estrutura, tem as dimensões da gestão. Uma gestão bem feita, uma gestão, por exemplo, pacientes, vamos começar a falar de saúde mental, pacientes graves, tentativa de suicídio, que às vezes você precisa construir um projeto terapêutico compartilhado. Só que o seu gestor não permite que você faça agenda externa, porque ele acha importante gerar resultado dos atendimentos para cumprir as metas do município ou da instituição que você atua. Isso inviabiliza a sua boa prática clínica. Então, existe um aspecto que está acima da clínica, que é mais forte. Você pode ser o melhor clínico. Se a prática institucional não funcionar, a sua clínica vai por água abaixo. E vale o contrário, se seu gestor for um gestor, né, não só acolhedor, mas que faça uma gestão democrática, que permita os espaços, né, de diálogo, que te escute, que pense em os processos internos, se a estrutura do seu serviço, a luz acender, a porta fechar, né, você tiver condições de trabalho, bons contratos de trabalho, tudo isso faz com que suas práticas clínicas sejam mais aprimoradas e melhores. Então, estamos numa segunda dimensão, que muitas vezes a gente não quer olhar, mas eu sei que aqui sim, porque aqui tem muitos gestores, que é a dimensão institucional. E vem uma terceira, tão importante quanto, que é a dimensão aqui institucional. Eu coloquei ali uma constituição, tá? Que é o que a gente chama de sistêmico. Esse a gente muitas vezes não gosta de olhar. Nós, trabalhadores e trabalhadoras de saúde, os gestores gostam mais. A gente não gosta, isso é coisa de político, isso está longe. Mas esse é o componente mais forte dos sistemas de saúde. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bastante verdadeiro e prático. Vamos pensar saúde mental. Se a gente pensar muitas práticas que a gente desenvolve hoje, práticas clínicas, a terapia ocupacional, a AVD que os terapeutas ocupacionais fazem, a gente fazer, por exemplo, atendimentos no território, com as pessoas, isso não nasceu agora, né? Isso tem um nascedouro aí, dependendo de algumas práticas que eu citei, na década de 80, 70. Porém, a política pública brasileira, até fim da década de 90 do século passado, a política pública era focalizada em hospitais psiquiátricos. O que isso significa? As leis direcionavam 95% dos recursos para a área hospitalar. Ou seja, era quase inexistente você encontrar um psicólogo, uma psicóloga, um TO, uma TO, que trabalhasse hoje do modo como vocês trabalham. Com o paciente no território, fazendo atendimento domiciliar, né, fazendo condutas ambulatoriais. Por quê? Porque não se sabia fazer? Não, já se sabia fazer, já se tinha o conhecimento. Mas havia uma política ordenadora que enviava recurso, que criava-se através de portarias, através de decretos, que direcionava tudo para um tipo de modelo, que era um modelo asilar. Então, nesse tipo de concepção da política pública macro, as práticas profissionais não eram desenvolvidas.
os serviços não existiam, não eram criados. Onde vem a mudança? Primeiro, nas primeiras portarias que começam a regulamentar os NAPs e CAPs na época, né? Eram os dois serviços, década de 90, ainda na gestão do Sávio. E depois, em 2001, marco maior, que é a lei da reforma psiquiátrica, eles falam, a lei mudou. Não é que a lei ela apenas muda, ela direciona força. O que é força? Portarias organizadoras que falam, o CAPs é isso, 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 e você vai ter uma linha de fomento financeiro para aumentar os CAPs. O que acontece a partir de 2001, depois com as portarias subsequentes, a 336, principalmente que é dos CAPs, uma explosão de serviço e uma mudança da prática clínica. Vocês estão me acompanhando? Então, são dimensões que estão interligadas. Quando você está atendendo em qualquer serviço, eu estou vendo algumas carinhas aqui, que eu não sei o nome, estou vendo a carinha da Patrocínia, da Málcia, da Cris, da C. Caetano, da TNL, eu não sei exatamente onde vocês trabalham, se vocês puderem escrever, mas eu estou vendo ali o armarinho de ferro atrás da C. Caetano, estou imaginando que você está numa UBS, talvez, já vi ali, tem gente que está com aquela caixinha do Descarpac do lado, então já sei que estão em áreas hospitalares que tem descarte de algum material mais... de um material químico, né, biológico, enfim, vocês estão trabalhando aí no dia a dia, com o profissional, como profissional, atendendo o paciente, ou gerenciando, mas por trás tem um serviço que organiza, esse serviço tem uma política pública organizadora. E para o sistema funcionar bem, essas dimensões elas têm que estar conectadas, elas têm que estar integradas. Então, o primeiro aspecto, queria dizer, se perguntar, tá ok, tá claro o que eu estou dizendo? 3 aspectos, que é uma dimensão macroestrutural da política pública, portarias, decretos, leis, financiamento, uma dimensão meso, que é institucional, que é dos serviços, né, que está na organização, nas práticas de gestão, nos tipos de serviços existentes, e uma dimensão micro, que são as práticas clínicas desenvolvidas nos diversos pontos da rede de atenção. Tá? A interligação dessas dimensões configura um sistema. E aí vou além. Dito as dimensões, eu vou falar então, e como que o sistema ele é construído? Essas são as dimensões de um sistema. Então, Thiago, está muito aéreo. O que isso significa de fato? Então, vamos falar sobre o que eu chamo de pilares. Tá? A gente tem os pilares, e os nossos pilares são baseados em aspectos tupiniquins. A gente tem aspectos da nossa economia, da nossa política, da nossa história, da nossa cultura, que faz com que o SUS não seja igual ao NHS inglês, que faz com que o SUS não seja igual ao modelo norte-americano, não seja igual ao modelo canadense, não seja igual ao modelo espanhol. Nós temos nossas idiosincrasias, né? as nossas subjetividades, as nossas qualidades. Eu dei o exemplo da TO, mas dou diversos outros exemplos aí, da própria Ana Nery para a enfermagem, né? A importância que ela teve na formação, a psicologia social brasileira, que é muito específica, né? Essa psicologia crítica que entra dentro da política pública, a própria medicina tropical, né? Que trabalha muito com as arboviroses, isso não existe em outros lugares do mundo. Então, esses aspectos do nosso território, né? Da nossa história, da nossa realidade, faz com que o nosso sistema tenha um certo jeito de ser. Né? E quando a gente avalia a história do SUS, a gente conhece, entende por que estamos onde estamos e por que enfrentamos os problemas que enfrentamos e por que temos as virtudes que temos. E esse aspecto também pode ir para o nível territorial menor. Não é igual, eu falo aqui de uma maneira muito... com uma certeza muito grande, porque eu vou em unidade básica em Campinas e eu ando 15 quilômetros, eu vou para Sumaré, que são municípios vizinhos. Totalmente diferente, territórios distintos, pessoas distintas. Um tem uma população que trabalha em Campinas, então são territórios, moradia. Campinas, você tem muitas vezes espaços fabris maiores, você tem concentrações de riqueza diferentes, você tem demandas assistenciais, pessoas mais idosas. Bom, isso tudo que vocês vivenciam no cotidiano dos serviços. Então, essa realidade impõe um certo modelo para esses pilares que eu vou apresentar a vocês. O primeiro pilar é a questão do financiamento. Todo o sistema de saúde do mundo tem uma fonte de financiamento. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. No Brasil, e em qualquer lugar do mundo, na verdade, só existe 3 fontes. Ou o sistema é pago por empresas, ou é pago pelas pessoas, famílias, ou é pago pelo Estado, pelo governo. O Brasil, a gente tem subsistemas, né, que disputam aí o sistema de saúde suplementar, o de pagamento direto, né? Então tem gente com certeza que paga o plano, usa o SUS e compra o remédio
na Drogazil, né? Sem fazer propaganda, aqui ou na Droga Raia, qualquer um desses. Então, a gente patrocina diferentes subsistemas, mas vamos falar do nosso. Como que o SUS vive hoje? Da onde vem esse recurso? Grande parte dos recursos federais, porque o Brasil tem um pacto fiscal onde o governo federal concentra, né, mais de 50% de todos os impostos, do governo estadual, aqui representado até pela Lina, pela Rosângela, e dos governos municipais. Então, é um modelo tripartite que vem através do pagamento de impostos da população. Com algumas diferenças de que o município, muitas vezes, é o gestor de boa parte da rede, da atenção primária, dos CAPs, mas ele é o ator, né, ou melhor, o ente mais pobre dessa relação. Então, a gente depende muito das portarias, depende muito dos decretos ministeriais. Estamos juntos aqui? Então, fonte de financiamento é um pilar. O Brasil vive hoje excessos de financiamento? Sabemos que não, né? E aí não é nenhuma novidade, mas hoje saiu até um artigo legal, acho que no Estadão. Vou até mandar, viu, Alina, para a gente pôr na rede. O Adriano Massudo escreveu com... Aí não lembro quem é o outro autor, mas o Adriano Massudo é um sanitarista também, da FGV. E eles apontam uma obviedade. O sistema nosso é subfinanciado. Então, nós temos insuficiência de recurso por prédio, por contratação, para digitalização dos serviços. Então, as insuficiências que vocês olham aí estão muito relacionadas a esse subfinanciamento. O segundo pilar é governança. Todo mundo acho que sabe um pouco como o SUS funciona. É tripartite, né, com responsabilidades distintas entre os entes, que não é superior nem inferior, mas diferente entre os entes. É um modelo de participação social muito forte, que você tem que ter desde os conselhos municipais, estaduais, o Conselho Nacional de Saúde. Então, o SUS tem uma governança própria. Eu pergunto, vocês conhecem bem a governança do município de vocês? O secretário, se tem outras instâncias, se tem instâncias administrativas, conhece do Estado de São Paulo, quais são as ações da SBS, quais são as ações dos núcleos, né, técnicos, do Ministério da Saúde, qual é a função do Ministério, da área técnica de saúde mental, que hoje não existe mais, né, ou está bem formalmente, né, ela não tem um representante direto. Isso é uma pergunta e esse é um pilar importante, conhecer a governança, como que se gerencia esse sistema. Todo sistema tem um pilar de serviços. Centros de atenção psicossocial, algo que só existe no Brasil. Foi baseado na Itália, no modelo do Franco Basaglia, acho que vocês conhecem um pouco essa história, alguns de vocês, talvez, da reforma democrática italiana, mas o CAPS é nosso, né? Tem a história aí dos primeiros NAPs que nascem em Santos, o CAPS de Itapeva, depois os primeiros serviços que começam a surgir na década de 90, quando os municípios assumem a gestão. Campinas é uma cidade, né, que abre os primeiros CAPS na década de 90. As nossas unidades de saúde da família, né, que vem do programa de saúde da família, que tem o agente comunitário, né? Então, os serviços nossos, eles são pilares fundamentais. E outra pergunta, vocês conhecem todos os serviços que fazem parte da sua rede? Vocês têm clareza das funções de cada um desses serviços? Pequenas provocações para a gente pensando como esses pilares se aplicam à nossa realidade. Terceiro aspecto, somos compostos por pessoas, diferentes tipos de profissionais. O que cada um faz? Qual a responsabilidade de cada um desses profissionais, dos núcleos profissionais? O que é comum a todos, o que é específico de cada área? Porque eu posso contar com o enfermeiro para quê? Com o médico para quê? Como é que se compõe uma boa equipe? Qual que é o papel do fonoaudiólogo nessa rede? E do nutricionista? Estou fazendo várias perguntas que talvez a gente não tenha consenso aqui, né? A gente parte do princípio que está tudo bem, mas quando a gente começa aqui a abrir esses pilares, a gente vai vendo e notando que muitas vezes a gente desconhece o serviço ao lado, a função, a gente não está muito integrado com o profissional do nosso lado, com o que ele realmente faz. Muitos de vocês, não sei se vocês já viveram situações assim, né? Eu tenho uma orientanda que está defendendo agora um mestrado lá na USP, que eu trabalhava lá, dava aula lá, e ela foi trabalhar no NASF. E ela chegou para trabalhar no NASF, no primeiro dia ela chegou, tinham 8 pastas, e a gestora do lugar falou, esse é seu trabalho, pegue as pastas, atende os pacientes no horário, e depois você vai para outra unidade. E ela achou aquilo muito estranho. Por quê? Porque ela conhecia o modelo do NASF, desde a portaria 154 de 2008. Ela estudava isso, ela falava, mas isso não é NASF, isso é um ambulatório dentro de uma unidade. Isso foi muito sofrido para ela, né? De como, então, montar um serviço que pudesse matriciar, apoiar as equipes que estavam lá, muitas vezes sem saber se organizar. Mas o serviço compunha assim.
colocava ela nessa situação de uma especialista, onde você não tinha que dialogar e você era apenas fazer o atendimento, que não é pouco, é importante, mas apenas gerar o atendimento. Então, conhecer esses pilares ajudam a gente a organizar melhor a rede. Insumos e tecnologia, todo sistema tem à disposição fármacos, estetoscópio, balança, maca, cadeira, né? A gente tem... Cadeira não é um insumo, mas é uma questão de estrutura, mas a gente lança a mão, né? A gaze, o álcool em gel, a seringa. Então, todo sistema de saúde você tem diversos insumos e tecnologias, o prontuário eletrônico, que nos ajuda a integrar, modelos de marcação de consulta, a CROSS, por exemplo, né? Uma tecnologia que está embarcada aí dentro do sistema público de saúde no estado de São Paulo. Então, esse é um pilar importante. E vocês já vivenciaram, por exemplo, acompanhamento com pacientes com algum transtorno mental, aqui a gente está falando de depressão, que precisa tomar alguma medicação, e essa medicação falta, né? Não tem à disposição. Então, a gente tem que olhar para esse aspecto, né? Esse é um pilar fundamental da estruturação do sistema. Financiamento, governança, serviços profissionais, insumos e, por último, sistemas de informação. Esse talvez... desconfigurou aqui um pouquinho. Esse talvez seja o que nós... Eu vou falar por mim, tá? Estou tentando... Nós somos muita gente aqui e muito heterogêneo, mas talvez seja o que eu, incluindo alguns de vocês, mais odeie, que é aquela sensação de preencher planilha que não serve para nada. Vocês já ouviram essa frase alguma vez? Ou já disseram isso alguma vez? Eu já disse em algum momento, depois eu revi, né? Porque eu comecei a estudar. Não existe bons sistemas de saúde que não tenham bons sistemas de informação. Isso é um mantra que vocês podem cuidar. Sistemas de saúde preditivos, ou seja, que consigam fazer bons planejamentos e antecipar riscos, consiga organizar melhor a distribuição dos profissionais e dos pontos de atenção, que reduza o fluxo desse profissional entre os diferentes pontos de atenção do serviço, ou seja, que a informação circule mais do que o usuário, né? E não fique o usuário com uma cartinha na mão de referência contra referência, pingando de serviço em serviço. Sistemas de informação que são avançados induzem bons sistemas de saúde. E o que a gente nota é que nós não somos induzidos a olhar com bons olhos as planilhas. Estou vendo muita gente anotando coisas aí, são poucas, na verdade, estão na frente, mas vocês preenchem, não preenchem? Atende um paciente, preenche o prontuário, preenche algum guia, né, do município específico ou do estado para gerar, né? Eu não sei o nome de todos os sistemas atualmente, antigas AIHs, não sei se ainda é ali, né, ainda é AIH nos hospitais ou já mudou? Sim, ainda é a IH. Ainda tem tudo AIH, aquilo, a PAC, a IH, para a a saúde mental PAC, tem a RAAS, a tem RAS, todo esse trem. então é isso. E muitas vezes o trabalhador fala, por que eu estou preenchendo isso, né? Por que eu estou perdendo meu tempo se eu podia estar atendendo? E ele não pensa isso porque ele é mau, porque ele não entende o mundo. Ele não olha isso porque a gestão não dá também a devida importância para isso. Não dá o retorno desse dado gerado. Porque esse retorno é fundamental, e não é só para ver se você faz muito ou pouco. É para a gente analisar o quê? As necessidades de saúde da população, que é a base do sistema, como eu disse lá atrás. Quais são as necessidades, que tipo de serviço, como que a gente está cuidando disso? A base da saúde coletiva nasce nesses princípios epidemiológicos que eu apontei, nas necessidades de saúde, que eu dei o exemplo do John Snow, e passa invariavelmente pelos sistemas de informação. A gente olhou muito para isso na pandemia, talvez a gente possa ter mudado esse paradigma, né? Todo dia a gente sabia quantas pessoas foram a óbito por conta da Covid, quantas pessoas estavam infectadas até aquele momento, qual era a taxa de ocupação de leito do estado, do município. Isso era um indicador, né? Se a pandemia estava avançando ou regredindo. Então, a gente aprendeu a olhar isso com os olhos melhores, né? Então, talvez a gente possa avançar bem. Mortalidade infantil, que é um indicador clássico, né? A gente sabe, se o indicador de mortalidade infantil é alto, os serviços não funcionam bem. Isso é uma base, isso daí não tem conversa. Não, eu faço meu trabalho super bem, mas o indicador deu um salto por acaso. Não tem acaso. A correlação é direta. E a saúde mental tem uma resistência para trabalhar com indicador. E aí uma provocação a mais. Não sei se vocês concordam com isso. A gente parte de um princípio, faço uma meia-culpa, de que nosso trabalho é muito subjetivo, que ele não é passível de ser interpretado por números, por valores. Então, a gente olha com maus olhos, como se isso não configurasse a saúde mental. E, de fato, não configura. Mas ele é um pilar fundamental.
Se você não mede, você não planeja. Essa é uma frase de um administrador famoso norte-americano que fala: if you don't measure, you don't planning, né? Não, if you don't measure, you don't planning. Isso mesmo. Se você não mede, você não planeja. Que é a base dos nossos conceitos de saúde pública, né, de saúde coletiva. A gente tem que ter indicador, a gente tem que trabalhar com essa base. Ele não pode ser um chicote, ele não pode ser, né, uma arma na mão do gestor, mas sem isso não se planeja, sem isso cada um faz do jeito que quer. Aí a política ela fica às avessas, né? Porque aí eu posso ser uma ótima profissional, posso ser também uma pessoa muito má. E aí vai depender do meu perfil, né? A política não pode depender do meu perfil apenas. Ela tem que contar com o meu perfil, mas ela tem que ter estruturas sólidas. E são essas estruturas que têm que estar solidificadas, tá? Bons sistemas de financiamento, de repasse, modelos de gestão, de governança, tipos de serviço variados, heterogêneos, que permitam dar conta das mais variados problemas de saúde, profissionais habilitados, bem formados, é o que vocês estão fazendo hoje aqui, né? Expondo de tempo da formação de vocês para olhar para um problema, acesso aos insumos e tecnologias que sejam necessárias para esse cuidado e bons sistemas de informação. Então, aqui, a gente estrutura esse modelinho aqui, que é um modelo que está num texto que eu estou mandando também hoje para vocês, onde a gente entende que a minha setinha aparece para vocês? Sim? Então, a gente olha aqui, ó, então, o perfil de morbimortalidade, que é que eu disse, as necessidades de saúde é o que pressiona os serviços a existirem, né? Nós estarmos ali. É porque as pessoas têm necessidade, elas precisam de apoio, porque elas sofrem, porque elas têm dor, né? Porque elas têm necessidades. E aí nós estruturamos nossas práticas profissionais dentro de serviços que está dentro de uma política macro. E tudo isso está interligado. Se a política muda e o dinheiro é direcionado para um serviço, o que acontece? Fecham-se serviços ou abrem tipos de serviços distintos que valorizam essa ou aquela prática profissional. Então, isso tudo está interligado. E as dimensões de força elas são muito distintas. A força de uma política pública, de um decreto, de uma lei, de uma portaria, ela é muito grande. Então, não subestimem a política, não subestimem as portarias, os decretos, as leis, as normas, né? Elas têm um poder muito grande de tratorar, de passar por cima das dimensões institucionais, das práticas, né? Ao mesmo tempo, temos uma realidade econômica, política, histórica, que faz com que o Brasil seja esse sistema que é nosso, que é único. E aí nós temos aqui, dentro disso, esses pilares: financiamento, governança, serviços profissionais, insumos e sistemas de informação. Tá? E aqui tem essas setinhas, por quê? Porque as práticas profissionais mudam o mundo, as políticas públicas mudam. Quando a gente controlou a poliomielite, a gente mudou o que é ser mãe no Brasil, né? Você não temer que seu filho nascesse com algum tipo de problema. Quando a gente controla o Zika vírus, a gente muda o que é ser mãe no Brasil, porque a gente controla a questão da microcefalia. Então, as políticas de saúde, nossas práticas, elas influenciam a economia. Nós vimos que o Covid, como impacta, que as medidas sanitárias, elas nos diziam que eram obrigados a gente a reter um pouco nossa circulação. Isso impacta economicamente, questão política, a cultura, né? Conto um exemplo meio bobo, mas é legal. Eu fui um dia comer num restaurante próximo aqui da faculdade que eu trabalho e eu pedi um ovo com a gema mole. E na hora, o que aconteceu? O garçom falou: não fazemos com a gema mole. Eu falei: como não faz com a gema mole? Eu gosto de gema mole. Ele falou: mas eu não posso, que a vigilância. Aí ele deu um exemplo, pois a culpa da vigilância pode vir aqui e a gente põe em risco, não sei o quê. Ou seja, é a política pública, com uma lei aí de controle de salmonela, né, alguma coisa, que induz uma mudança de comportamento de um serviço que está ali fritando bife, né? E a gente sabe que é importantíssimo a área de vigilância. Então, esses aspectos estão sempre muito interligados, né? E a gente, com as nossas práticas, mudamos o perfil de morbimortalidade. Isso é bem claro, erradicamos doenças, a vacinação mostra isso, né? Como a gente erradica, como a gente reduz incidência, prevalência. Então, agora convoco a gente começar a pensar, então, mais na depressão, né? Será que se estivermos mais voltados ao cuidado dessa população, né, a gente vai dar conta, a gente vai responder, a gente tem profissional apto para atender? Nós temos os insumos necessários. Os sistemas de informação, eles dão alguma ênfase à pessoa com depressão ou a saúde mental está num ambiente, né, enfim, naqueles grandes grupos que não nos permite olhar. Os tipos de serviço estão
habilitados a atender esse paciente, as demandas, diferentes demandas de uma pessoa com depressão, que pode culminar no suicídio. Nós temos um modelo de gestão apto na nossa cidade, no nosso território, para pensar isso, com colegiados, com algumas dinâmicas que necessitam da interligação de serviços. Nós temos financiamento suficiente para tudo isso? Então, convoco vocês a pensar para além das nossas práticas, mas também para as práticas, tá? Vamos pensar junto a interligação disso e vamos para frente. Esse daqui é uma conceitualização final de tudo que eu disse, tá? Que ele é uma fusão desses elementos culturais, históricos, e que sempre reflete as opções políticas e os valores. Invariavelmente é um reflexo das políticas e dos valores em um determinado lugar. Quando a gente cria uma boa política de saúde mental, a gente está dizendo o quê? Que nós, brasileiros, de 2022, consideramos o sofrimento mental, o sofrimento psíquico, ou a depressão, algo importante, e nós queremos cuidar das pessoas que têm algum tipo de manifestação nesse sentido. Então, a prática, a política pública, ela reflete o valor de uma sociedade. Por isso que eu fico feliz quando todo mundo se interessa por esses temas, né? Porque mostra que, olha, estamos aqui em consenso com isso, nós precisamos cuidar, né? E eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês o que vocês desejam para as mães, filhos, pais, avós e entes queridos de vocês, vocês vão dizer que eles vivam muito, talvez a eternidade, o máximo possível, não é isso que vocês desejam? Para os filhos, para as mães? Mas que vivam bem, que vivam saudáveis, que possam andar, conversar, conviver, não é isso o nosso desejo? A gente não está disposto, eu pergunto, quando vocês estão dispostos a gastar para isso? A gente gasta o que for necessário. Então, a gente tem uma dimensão de um valor humano por trás da política de saúde. E olhar para isso é a gente ter técnica, mas não se atentar somente à técnica. Saber que a nossa técnica está amparada por um valor, né? O valor do cuidado, o valor da solidariedade, que é o que embasa uma política universal como a política do Sistema Único de Saúde. Vamos lá, vou voltar aqui para saber, tá tudo bem? Nessa primeiro preâmbulo? Foi cansativo? Acredito que sim. Sim, Alina, como é que está o chat? Alguém tem algum ponto que alguém colocou? O pessoal está manifestando, assim, né? São falas solidárias, né? A vários aspectos que você foi colocando durante a sua apresentação, né? Sobre esses diferentes aspectos institucionais, sobre as diferenças presentes nos espaços, né? Então, assim, quando você tem um serviço que ele está mais organizado ou ele é mais ele tá mais enfim, né, mais atravessado por outros desafios dentro do seu espaço, enfim, foi um pouco isso que foi sendo colocado aqui no chat, né, dentro dos seus exemplos, né, Lu? Que legal, por mais que a gente tenha, né, essa heterogeneidade dos municípios, existe algo que que nos tornam bem homogêneos, né? Estamos dentro do mesmo SUS, né? E aí a gente tem as mesmas dificuldades e as mesmas belezas também, né? De diferentes formas, mas os mesmos desafios, melhor chamando. Então vamos lá, vamos falar por que a gente veio aqui. Eu vou tirar esse S que está errado, é linha de cuidado. Pronto, para tirar do plural. Linha de cuidado. Eu vou agora por que eu trouxe essa dimensão do sistema? Porque a linha de cuidado, ela visa não só melhorar a prática profissional, mas ela visa integrar essas diferentes dimensões que eu trouxe. Então, é a partir de um recorte epidemiológico, que é onde eu comecei minha fala, né, de uma necessidade de saúde, aqui a gente vai falar de depressão. Como que eu organizo o serviço, a prática profissional, o modelo de financiamento, o método de avaliação, sistemas de informação? Então, ele é um planejamento que ele se dá de uma maneira muito amplificada. Ele não é apenas uma forma protocolar da gente gerar prática e atendimento. É também gerar o atendimento, mas é também gerar a organização da rede, dessa rede que eu disse para vocês, desse sistema de saúde que a gente está falando agora. Tudo bem? Então, eu vou avançar por aqui, vou começar a construir junto, aí eu vou pedir bastante a participação de vocês. Linha obviedade, eu vou fazer o desenho dela com vocês, aqui de uma maneira bem interativa, por mais que somos muitos aqui, é mais difícil interagir, mas a Lina é mais craque aqui em cursos assim. A linha está posta. A linha, ela já nos dá uma ideia, né? Eu tenho certeza que quando vocês viram linha de cuidado, muitos já estudaram isso, já viram, não é um conceito tão novo assim, né? A gente tem uns 10, 15 anos que o SUS já vem construindo linhas de cuidado, né? Em várias dimensões, em vários
Estado de São Paulo mesmo, já trabalhou com outras linhas de cuidado, mas é uma ideia de ter um guia, né? A linha nos traz essa ideia de saber por onde andar, por onde ir, por onde caminhar. Então, é como se fosse um orientador, né? A linha traz essa ideia. Vocês sabem que ela nasce, tem várias explicações de onde ela veio, mas das histórias que eu gosto mais, até acho que o Luiz Cecílio, que é um sanitarista importante, que foi professor aqui da Unicamp um tempo, depois ele foi para a Escola Paulista de Medicina, e ele falava sobre aquelas linhas do hospital. Tem alguém em hospital aqui? Na unidade básica que eu trabalhava tinha essas linhas. Lembra que você passa na recepção e fala, o seu caso é o raio-x, segue a linha branca. E a linha branca te leva para o pré-atendimento, para o atendimento, para o raio-x, e a linha branca termina na saída do hospital. Então, aquela linha era o itinerário do paciente dentro de um serviço, né? O itinerário ideal era, eles tentavam construir com aquelas linhas no chão. Todo mundo já viu essas linhas, né? Não estou falando novidade para ninguém. Deve ter serviços de vocês aí que tem essas linhas também para ajudar um pouco nesses fluxos. Isso é usado, obviamente, em ambientes mais complexos, né? Onde você tem muitas salas, muitos lugares e dificuldade para se guiar, né? Unidade básica é mais incomum, assim. Mas vamos ficar com isso na cabeça, itinerário, né? E vamos lá, vamos avançar aqui. Primeiro passo da gente construir uma linha é definir que linha é essa. A gente aqui vai falar de depressão, tá? Por que depressão entra como um fator importante que pode se constituir numa linha de cuidado? Porque existe uma premissa, que é um quadro de alta prevalência. Para você lançar a mão desse tipo de planejamento, de metodologia, que envolve muito serviço, muitas práticas, organização sistêmica, não é válido você fazer para situações de saúde, enfim, muito, muito específicas. Porque situações de saúde muito específicas, você pode lançar um protocolo e ele já dá conta. Ele já é mais que suficiente. Ou uma orientação, um guideline clínico, né? Então, você cria para quadros prevalentes, porque prevalência normalmente vem associada à demanda assistencial. E essa demanda assistencial, ela bate em muitos pontos da rede. Então, o paciente com depressão ele pode estar se apresentando hoje como uma pessoa que bateu um veículo depois de fazer um consumo excessivo de álcool. Ele pode estar se apresentando como uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio. Pode estar apresentando como uma tristeza numa unidade básica de saúde. Pode estar apresentando na sua própria casa, sem nenhum serviço, com o agente comunitário observando que aquela pessoa mudou de comportamento. Pode estar se apresentando numa forma de diálogo, né, reduzido com a família. Pode estar se apresentando num CAPS, num modelo de muita crise, ou numa crise que possa se tornar, de repente, um quadro mais hipomaníaco. Então, por ser muito prevalente e muito complexo, ela se apresenta em diferentes pontos. Então, você precisa integrar as ações e os diferentes serviços. Ou ela pode vir também do que a gente chama de fase ou ciclo de vida. A gente pode criar uma linha de cuidado para gestante. Gestante não é um quadro, né? Não é uma doença. É uma fase, é um ciclo de vida. Para em criança, assim, é um ciclo de vida, criança. Para o adolescente, para o idoso. Então, essa é uma premissa de construção de linha. Ou é um quadro de grande prevalência, ou é uma fase de ciclo de vida. Escolhemos aqui a depressão. Depressão é prevalente? Sabemos que sim, né? Bastante prevalente. E a linha de cuidado vai fazer o quê? Vai tentar trazer esse itinerário ideal. Por onde uma pessoa que está com algum quadro, né? Está com depressão, né? Portadora de depressão, por onde ela caminha? Quem vai atendê-la? Como vai atendê-la? Como que a gente monitora? Como que são os insumos necessários para ela? Tem método diagnóstico? Não tem. É necessário que a TO ajude em que ponto o psicólogo e o médico? E as questões, as comorbidades associadas? E se tiver vulnerabilidade social junto? Então, todos esses aspectos vão nos dando um pouco a dinâmica de que itinerário é esse. Eu incluo assistência? Eu não incluo assistência? Como é que funciona minha relação com o generalista ou com a equipe de saúde dela? Se ela tiver diabetes, se for uma depressão associada a um quadro hipertensivo. Então, todos esses temas começam a entrar na hora da gente pensar o itinerário ideal. E aqui vem pontos que está no texto que eu estou mandando para vocês, e aí eu quero fazer uma leitura bem calma com vocês, para a gente entendendo como é que a gente planeja essa linha. Então, identificamos, é um quadro prevalente? Depressão acomete um alto índice de pessoas, a gente vai discutir isso na área de clínica, né? Toda a epidemiologia, né, da depressão, tudo isso,
mas o fato é, o que nós desejamos? Quais são os pressupostos da linha de cuidado? Primeiro ponto, é a abordagem integral, isso que eu estou trazendo, não é só o sinal e o sintoma. São os aspectos relativos e que podem se tornar boas práticas de promoção à saúde, de prevenção, tratamento, cura, reabilitação, né? Ou seja, cuidado integral. Análise do perfil sociodemográfico e epidemiológico da população residente na área. Então, essa é uma premissa. Conhecer. Quem é a população que vive no meu território? Isso é uma coisa antiga, né, que a gente discute muito, o território adscrito, né? Qual território eu cubro? É uma população mais idosa, que tem um risco maior de suicídio, por exemplo? Uma população mais nova, mais jovem, que não busca o serviço de saúde? Quem são? Quem é esse público? Tem uma vulnerabilidade social importante que mereça a minha atenção? No sentido de muitas vezes a pessoa não conseguir vir na consulta, não ter recurso, né, para se deslocar. Ela trabalha, ela está o dia inteiro num serviço, ela está em casa. Então, essa é a premissa de qualquer tipo de ação que a gente vai desenvolver na saúde coletiva, principalmente na atenção primária, né? Terceiro ponto, e aí já pergunto a vocês, diagnóstico dos pontos de atenção da rede. Todos aqui, com segurança, conhecem a rede do município? Eu vou dizer, eu digo do meu lado aqui, que tem hora que eu às vezes, como eu não estou mais todo dia na rede, eu me perco, às vezes surgem coisas novas e eu não sei. Por exemplo, esses dias não, faz um ano, mais ou menos, eu fui encontrar um amigo meu, falei, onde você está? Ele falou, estou no ambulatório da população trans. E eu não tinha nem ideia que isso existia em Campinas. E eu falei, caramba, criaram isso? Ele falou, não, isso daí já tem há 2 anos, agora que eu virei profissional lá. Surgem muito novos serviços, né? Aí eu perguntei, o que faz? Ele me explicou. Falei, qual que é o fluxo? Como o paciente chega até aí? Se eu atender na unidade que eu estou com os alunos, vamos fazer alguma coisa junto? Você tem tempo, né? Você vem até as unidades? Ou você só fica esperando o paciente chegar? Você matricia? Não matricia? Então, uma pergunta vocês podem responder no chat. Vocês conhecem todos os pontos de atenção? E tudo que se oferta? E tudo que se tem à disposição? Qual que é o fluxo? Como atende? Quem são os profissionais ali que estão habilitados? Alguém levantou a mão. Célia? Ou foi sem querer, será? Acho que foi sem querer, Thiago. Foi sem querer? Tá. Outro ponto. Na verdade... Oi? Ela tentou Eu ia responder sobre o conhecimento. Oi, Então, está ouvindo? Estamos ouvindo Sim. agora. Pode falar. Célia, você é da onde? Sumaré. Sumaré. Então, eu estou aí no Jardim da Lourdes, no Sumaré. Vasconcelos. Adoro as 2 unidades. Estou toda Legal. semana aí. Isso. Eu ia responder que eu conheço a rede, e aí, sem querer, eu levantei a mão. Vou responder agora. Então, responda para a gente aqui. Você conhece todinha? Você é o quê aí? Você é trabalhadora da rede ou gestora? Trabalhadora e gestora. Estou na ambiguidade aí. Mas estamos mais... Célia, acho que o seu sinal está falhando. Está um pouquinho ruim. Está um pouquinho ruim. Sinal está ruim. Mas escreve aí, depois eu leio para você, fica mais fácil, talvez. Olha, a Cris colocou aqui no chat e colocou ela colocou aqui, manifestou uma coisa que é bem um sentimento que a gente tem às vezes, assim, difícil acompanhar todas as mudanças. Quando acho que entendi, já mudou. Aí, né? Tem uma fala muito legal, é um texto, na verdade, da Maria Novaes, da USP, né, que trabalha com avaliação, que ela fala assim, a coisa mais difícil de você avaliar um serviço não é a avaliação, é você definir para que serve aquele serviço. Se você chega hoje numa unidade qualquer, eu garanto, fala, a sua unidade, qual é o objetivo dessa unidade básica? Você vai ter diferentes olhares e diferentes posições. Não sei se vocês vivenciam isso. Eu chego em unidade, se a gente fala aqui, a gente só faz prevenção. A gente faz mais nada. Tem outros que falam. E isso parece uma trivialidade, mas não é. Porque o que define as práticas são os objetivos, né? A gente se cria através disso. Então, esse primeiro ponto é muito importante a gente olhar, tá? Eu estou fazendo pressupostos amplos, depois a gente vai para o passo a passo, tá bom? Vamos lá, onde eu estava? Acho que eu pulei aqui, acho que não pulei, não? Pulei.
ênfase nas ações educativas e autocuidado. Então, colocar o paciente no centro do cuidado. Isso tem sido um mantra de todos os lugares que eu tenho ido, discutido, da política pública, das discussões, desde conselhos, né, as conferências até de estudos acadêmicos, protagonismo, ou seja, o autocuidado, a pessoa, de fato, ser protagonista do seu plano de cuidado, junto, não ser uma coisa verticalizada, né, porque a gente sabe que isso não funciona. Plano, né, feito por terceiro, colocado à força, né, com a força na vida do paciente, não funciona, não adere, né, que é uma palavra ruim, mas a gente usa, não tem adesão. O monitoramento sistemático da adesão do usuário, então esse paciente, a gente avalia se ele faltou, por que faltou, como está o tratamento, como está a continuidade, se ele foi, às vezes, para o centro de referência que a gente indicou, ou seja, a gente tem contato com esse centro de referência, a gente tem reuniões ampliadas. Ah, ele tinha um problema socioeconômico, a gente encaminhou para o CRAS. E aí? O CRAS nos conhece, a gente tem boa relação com a assistência social, a escola, como que se dá isso? Estou fazendo várias provocações e eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que isso não é simples, eu estou falando de pressupostos aqui. O estímulo à formulação de PT, de projetos terapêuticos individualizados, e quando você trabalha projeto terapêutico individual, a gente sempre pressupõe uma existência de uma equipe multiprofissional que vai pensar diferentes dimensões do cuidado. E a gente vai olhar isso nas práticas clínicas na nossa terceira aula. Ponto muito importante, a atenção básica tem que assumir o protagonismo e a coordenação do cuidado. Ah, mas é depressão é saúde mental, é longe, mas tem que estar perto. Ela é a coordenadora, por mais que o CAPS ocupe esse papel, né, de articulador da rede, em grande parte dos municípios, até na própria a RAPS, né, ela apontou muito para isso, esse protagonismo do CAPS, mas a unidade básica não pode preterir esse seu papel. Isso é fundamental, né? O princípio da estrutura do Sistema Único de Saúde é essa, né, desse sistema poliárquico hoje, antes a gente chama de hierárquico, né, primário, secundário, terciário, mas hoje essa poliarquia, mas o centro sendo a atenção primária, as unidades básicas. A questão da estratificação de risco, na próxima aula a Bia vai falar disso, né? Que casos que merecem maior atenção do que outros? Quem que a gente põe na frente? A gente tem recursos sempre que são finitos. Não tem como os recursos serem infinitos, eles são finitos e a demanda não é. Então a gente tem que priorizar. O que a gente usa? A gente vai apresentar para vocês alguns materiais, né? E na linha de cuidado tem, por exemplo, o PHQ9, que é um screening, né? Uma avaliação de risco que dá gravidades, 4 níveis de gravidade, que não é diagnóstico, mas é risco, né? De depressão, é validado internacionalmente, de fácil aplicabilidade, que pode ajudar vocês a criarem e a melhorarem esse acesso, priorizando os casos mais graves, né? Atenção às comorbidades, que eu já disse. Isso é muito comum, a distinção de mente e corpo, né? A gente fez esse movimento cartesiano de separar, né, coisas objetivas das subjetivas e o corpo da mente foi sendo trabalhado secularmente. E hoje a gente vive alguns problemas relacionados a essa distinção, né? Uma delas desencadeia nisso, do paciente da mental, que a gente normalmente chama assim, não sei se no serviço vocês normalmente chamam desse jeito, não serem pessoas que têm outros problemas de saúde. Ele é o paciente da mental, a hora que chega, ele é identificado assim. Esse é o paciente da mental. E aí o Rodrigo Martins tem um estudo muito interessante que ele vai dar no 3º dia de aula, aí já convidando vocês para ficar com a gente, que é como as pessoas com quadros psiquiátricos, aí falando da depressão, tem um estudo na Inglaterra, que ele traz ele como um marco, assim, não tem as ações, por exemplo, de medida de gordura abdominal, né, de testes, né, de glicosímetro, né, ou seja, de monitoramento de diabetes, hipertensão, é menos feito nessa população do que na população geral. E outro último ponto é desfecho. E esse paciente, deu certo o nosso tratamento? Nós fomos felizes no que a gente desejou? Porque quando o paciente vem com uma dor, o que a gente deseja? Que ele melhore, né? Ou que ele se cure. É uma palavra dura na nossa área de saúde mental, né? Que ele se cure, ou que ele melhore, ou que ele volte a trabalhar, que ele volte a circular, que ele volte a se relacionar. Então, vamos lá. Então, primeiro aspecto, agora começando a construir o planejamento dessa linha, né? Já falei um pouco sobre quadro, tem que ser um quadro de alta prevalência, então definindo depressão. Primeiro ponto que eu já disse, diagnóstico situacional. Falei já sobre isso, mas aqui resgato. Análise da situação de saúde da sua região, município,
capacidade instalada, e aí entrando nos serviços. Temos protocolos, estudos atuais, o que a gente tem sobre esse tema? E aí, nós aqui, do grupo que formulou a linha de cuidado, vai oferecer para vocês os principais, tem capítulos, né, de livros que nós escrevemos, um grupo de especialistas nas mais diversas áreas, para falar um pouco sobre quais as melhores práticas clínicas, como que a gente faz essa análise epidemiológica. Então, vocês vão ter essa sustentação. Feito esse trabalho do planejamento, a gente vai para os limites da linha, tá? Minha pergunta foi, o que nós desejamos para esse paciente agora há pouco? É o desfecho. O que a gente deseja? A gente pode falar de cura, né? Saúde mental é difícil? É, mas remissão do sintoma? Piora e melhora? O que a gente quer? Se um paciente chegou com um quadro de sofrimento que a gente diagnostica como depressão, qual que é o nosso interesse? Qual que é o interesse? Que ele volte a conviver com a família, que ele volte a trabalhar, que ele faça as atividades de vida dele melhor. Se nós não tivermos clareza dos nossos objetivos assistenciais, a linha está morta. Porque tudo nos leva ao desfecho. O que a gente deseja, né? E nossas práticas podem, sim, trazer uma melhora, trazer a cura, ou pode também, né, vir junto com uma piora desse paciente e até a morte. Como é o caso, ninguém morre de depressão, mas a depressão sabemos que é um fator importantíssimo. Rodrigo vai mostrar esses dados para vocês na terceira aula de suicídio. E eu trago um dado aqui, tá? Esse é do nosso livro, tem um artigo escrito pelo Neuri Botega, que é o maior especialista em suicídio do Brasil, um dos maiores do mundo, onde ele diz, ao contrário do que se observa na maioria dos países da OMS, a taxa de suicídio vem crescendo em nosso país e chegou a 6,6 pré-pandemia, estamos falando aqui, pré-pandemia, tá? Em 2019, pré-pandemia, depois o Rodrigo vai atualizar esses números, foram 13.500 suicídios em números oficiais. Vamos pensar que a gente tem uma subnotificação do sistema, a gente que não notifica corretamente e tal. São 37 por dia. Isso significa que nessa 1h15 que nós estamos juntos, já ocorreu mais perto de 2 casos, se a gente trabalhar na média, tá? E o suicídio está muito atrelado ao quadro de depressão, importante fator de risco para o suicídio, importantíssimo. Aumenta muito o risco de suicídio se a pessoa tem um quadro de depressão. Então, ao fim da linha. Vamos agora olhar a linha, o começo da linha. Antes da gente pensar que o paciente chegou até nós já com um quadro de depressão, a gente precisa lembrar, talvez, os aspectos mais ditos aí na área da saúde coletiva, na organização das práticas, que é o trabalho nosso de prevenção e promoção à saúde, né? O que dá para ser feito com esse público? Primeiro, a gente saber que a gente tem, acho que vocês, não sei se todos sabem, 4 tipos de prevenção, né? A gente chama prevenção primária, é aquela que ela é descrita como antes que evita que o patógeno se aloje, né? Então ele vem um pouco dessa visão mais das doenças infecto-contagiosas, mas é evitar que a pessoa adoeça. É possível evitar que a pessoa tenha depressão? Muito difícil, porque a gente não tem causalidade, né? Mas a gente tem fatores de risco, causalidade não, né? Diferente de usar máscara, tomar vacina, que o efeito ali viral causalidade é clara e a gente bloqueia esse vetor aí, esse patógeno. A depressão secundária é aquela, aí sim começa a entrar no nosso campo, que é a identificação precoce de casos para que tenha um tratamento oportuno, correto? Estão me acompanhando? E nós conseguimos prevenir o agravamento do caso. Vou dar um exemplo de um caso paralelo para ficar claro, né? Outubro Rosa, o que se faz no Outubro Rosa? Mamografias, né? Induz que as mulheres façam mais mamografia. Por quê? Previne o câncer a mamografia? Não. Identifica precocemente e previne o agravamento porque oferece tratamento oportuno. A depressão pode pensar por aí, devemos pensar por aí. Identificar precocemente os casos. Os casos que às vezes parecem uma tristeza pequena. E não digo que a tristeza pequena tem que virar depressão. Tem um artigo sobre isso no livro, chamado Depressão Não é Tristeza, então não é patologizar a vida, mas é a gente ter recurso para saber que alguns casos podem sim se tornar ou ser um quadro depressivo, que a gente pode sim trabalhar de uma maneira mais ágil se a gente tiver bons instrumentos de screening, instrumentos de avaliação de risco, tá? Terceiro ponto, terceiro tipo de prevenção, a prevenção terciária é voltada à reabilitação. Aquele paciente
que normalmente já tem um quadro instalado, grave, mas que não piore. Um exemplo mais clássico aí, por exemplo, um idoso que está em casa, acamado, e a gente previne a partir de fisioterapia, problemas musculares, as escaras, tudo isso. Depressão, podemos pensar nisso? Muito. Depressão refratária, resistente, que tem dificuldade de pensar nesse trabalho de reabilitação, de acompanhamento, né? Para que a pessoa conviva mais, volte a circular e consiga, né, paralelamente, prevenir outros agravamentos, né? E a quaternária, que talvez seja mais importante para o nosso tema aqui, que é prevenir iatrogenias. O que é iatrogenias? São ações desnecessárias, como a hipermedicalização. Então, medicar do jeito certo e não supermedicar. Intervir quando necessita intervenção. E para isso a gente precisa de boas discussões de práticas clínicas, trabalho em equipe. Então, pensar a prevenção. Psicoeducação, ensinar o paciente, tem muitas técnicas de psicoeducação, a gente descreveu algumas nos textos. As campanhas que ajudam a lançar luz sobre isso. Então, a gente está aí no Setembro Amarelo, né, que falam do suicídio, é importante, é bastante importante, porque aí acende essa luz e faz com que as pessoas identifiquem, possam falar. Eu considero, gente, queria ouvir de vocês se vocês têm esse olhar também. Eu acho que eu já conversei com outras pessoas que compartilham isso, que a pandemia, de muitos males, né? Mas uma coisa importante, né? Não é importante, mas tudo isso. Tem algum nenezinho aí que entrou. Já fechei aqui, Thiago. Que a gente está se permitindo, Alina, você deve concordar comigo, a gente está se permitindo falar mais sobre saúde mental. Saúde mental saiu de um certo pudor, ainda é, né, revestida de muito pudor, mas ela está mais pública. A gente pode falar que sofre, a gente pode falar que está doído. A pandemia permitiu que o luto seja visto, seja falado, que é duro perder pessoas, que a gente sofre com isso, né? Então a pandemia parece que intensificou e tirou do armário esse nosso pudor de falar sobre um tema subjetivo, sobre as nossas dores, sofrimentos. Vocês concordam comigo? Sim, o pessoal está concordando aqui no chat, sim. Sim. Você concorda, Acho Alina? que todo mundo sentiu muito na pele também, né? A pandemia atravessou, a experiência da pandemia atravessou de diversas formas, né? Sim. O próprio isolamento trouxe esse sofrimento para as pessoas, né? Todos sofreram. Viram, né, que esse aspecto é central na vida, conviver, né, se relacionar, como isso é importante. Então, acho que isso intensificou esse debate. E tem um lado que eu digo que é positivo, é ruim de usar de novo, porque a gente está numa pandemia que perdemos 700 mil vidas, mas todas as epidemias anteriores, né, eu lembro do Zika vírus. O Zika vírus colocou o tema da microcefalia em debate, a rede de cuidado a pessoas com deficiência. Eu lembro disso que eu trabalhei no projeto. Então, a gente tem algumas epidemias que pautam, né? O HIV pautou a sexualidade naquele momento, nos anos 80. Foi duro, né? Porque atacou muito homens que faziam sexo com homens, mas permitiu depois, superado aquele momento, né, mais grave, falar sobre isso, falar sobre esse tema, né? Os artistas vinham, né, se colocavam. Então, tudo isso, enfim, é um aspecto a mais que eu estou colocando aqui, prevenção e promoção. Vamos para frente. O paciente chegou, entrou no nosso serviço, pode entrar no pronto-socorro, no pronto-atendimento, no CAPS, que tiver porta aberta, na unidade básica de saúde. E aí vem a primeira pergunta: quando que ele tem que ser visto como paciente com depressão? Tiago, quando ele é diagnosticado com depressão, certo? Certo. Como que a gente faz isso? Essa é a primeira estrutura. Como que a gente oferece cuidados para pessoas com depressão para um paciente? É óbvio a minha pergunta, resposta também, quando identificamos que ele tem depressão. Então, primeiro ponto, qual o método diagnóstico que a gente utiliza? Isso precisa ser discutido da perspectiva clínica, vai ser discutido na terceira aula, né? Como que a gente diagnostica? Como que essa pessoa se torna um paciente que a gente fala, esse paciente tem um quadro depressivo e a gente vai oferecer, então, o melhor cuidado, que são essas ações que eu vou discutir nos próximos slides. Então, a gente tem que definir que quadro é esse. O que é depressão? Que problemas que ele pode ter? Porque a partir dessa definição da depressão, e a gente vai mandar um capítulo sobre isso, a gente consegue estruturar todas as ações que minha unidade tem que fazer e outras unidades.
começa a construir essa rede, construir, né, esse fluxo assistencial. Qual que é a porta de entrada preferencial do município? Vai via CAPES? É a minha? São várias. Podem ser, vocês podem escolher, falar, olha, são 3 portas. Se for 3 portas, as 3 portas têm que estar ligadas. E não é ligada por telefone, as pessoas têm que se conversar, né? Tem que ter encontros, na minha visão de gestão, tá? Não sei se todos concordam, mas precisa ter espaços colegiados, né? Porque são os mesmos pacientes que circulam ali. Paciente, vocês sabem como é, né, gente? O paciente chega, às vezes, num pronto atendimento e fala, eu faço tratamento para depressão. Aonde? Em tal lugar. O que você toma? Nossa, eu tomo 2 remédios, um azul e um amarelo. Todo mundo já viveu isso, não viveu? Por quê? Porque a informação não circula, a gente não tem rede integrada. O sistema não está nos hospitais do mesmo, porque os hospitais muitas vezes são terceiros, como está nas unidades básicas e nos CAPs. Então, o serviço fica fragmentado se a gente não considera e não desenha essa rede. Protocolos de primeiro atendimento, o que faz? Se o paciente chegou com uma tentativa de suicídio, o que a gente faz? Que rede que a gente ativa? Se não, se ele só chegou com um quadro leve, se ele está acompanhando há anos com a mesma medicação, né, que é muito comum, renovar a receita. Quais são os protocolos? E o que todos os não especialistas podem fazer? Fala assim, porque é fácil eu com um psicólogo, né, ou um psiquiatra, ou uma TO formado, ou alguém que fez especialização, discutir. Mas e o não especialista? Qual que é o papel do agente comunitário? O agente comunitário não é obrigado a saber todas as descrições da depressão, os quadros nosográficos, o CID, como funciona. Ele tem uma percepção, muitas vezes, até intuitiva, né, que vai sendo criado pela experiência dele no território. Como que a gente inclui essa pessoa? E aí a gente tem que trazer todos esses manuais, né, e essas discussões sobre o que é depressão, qual a epidemiologia da depressão, quais são os fatores de risco, e tudo isso a gente foi consolidando no material. E aí sim vem o recheio, que é o mais importante, mas não, talvez um dos mais, mas bem importante, que são as ofertas terapêuticas. O que eu tenho à disposição para oferecer para esse paciente? Se a gente olhar quais eram as ofertas terapêuticas para uma pessoa com depressão na década de 90, 90 nem tanto, 90 já tinha algumas coisas, 80, vai pré-SUS, no INAMPS. Pô, o cara tinha um outro atendimento no ambulatório do município e tinha um hospital psiquiátrico. Era isso. A oferta estava centralizada no hospital e em um ou outro ambulatório que o município financiava, né? Mal ou bem, porque tinham poucos profissionais. Hoje a gente tem uma gama, a gente tem uma rede, a gente tem diversos profissionais incorporados, a gente tem uma rede intersetorial, a gente tem na área de educação gente que pensa a psicopedagogia, gente que pensa o sofrimento dos estudantes. A gente tem aqui gente do CRAS, né, pessoal, que está aqui da assistência, não sei se vocês estão do CRAS, mas eu vi que tinha gente da assistência aqui. São as duplas psicossociais, assistentes, psicólogos, que também pensam esses aspectos, que estão olhando para isso, claro, com o recorte mais das políticas do SUAS, né? Mas estão olhando. Então, esse itinerário, ele tem que ser definido quais especificidades, o que a gente vai oferecer. Então, é o atendimento? É atendimento ambulatorial? Não é. É matriciamento? Se o paciente vai para a unidade básica, não tem psicólogo, não tem nenhum especialista. O que eu faço? Matriciamento. Isso daí é coisa que mais funciona, gente. O matriciamento funciona demais, assim. Eu falo isso porque eu já vi muitos estudos. O matriciamento funciona. E hoje ela pode, por que não pode fazer um matriciamento, por exemplo, igual a gente está fazendo agora? Hein, Rosângela? Já se faz, né? Coisa assim, né? Tenho certeza que sim, se você quiser contar até. Eu lembro que em 2014 eu estava fazendo doutorado na Espanha, fui conhecer uma unidade básica em Barcelona, e eu entrei, estava tendo uma reunião que tinha um cardiologista em Barcelona, essa cidade ficava uns 60 quilômetros, e eles estavam discutindo um caso com o pessoal da unidade básica, com a equipe. E eu falei, é óbvio isso, Skype, né? Eu falei, cara, qual é óbvio, né? A nossa proposta dentro do programa Autoestima para um futuro, né? Porque hoje tem a parte do atendimento online, é isso, é usar a estrutura do atendimento online para poder fazer uma ponte entre as equipes e fazer estratégias de matriciamento online, que a gente acha que pode ser bem potente para a rede. Então, acho que o matriciamento realmente é uma opção muito poderosa de estratégia de cuidado e que a gente precisa avançar. Muito. E além do cuidado, ele forma rede, né? Porque você conhece a pessoa, que lugar que ele está, como é que funciona a rede, potencializa muito a relação de rede. E eu vivenciei, eu vou contar uma experiência pessoal, quando eu coordenei uma unidade básica, e a gente tinha clínicos que eu considero até hoje ótimos, eram muitos bons médicos, assim,
e equipe de enfermagem muito boa. Eu tive uma sorte, assim. Não, acho que não é uma sorte, não, acho que é uma realidade, né? Mas naquele momento, eu digo que era uma sorte porque as equipes estavam completas. E vi uma psiquiatra fazer quinzenalmente um apoio aos médicos e à equipe, né? As equipes. Ela se centrava mais nas discussões com os médicos, por conta de apoio, por exemplo, a questão da medicação e outros, mas a equipe estava junto, discutia. E ela era muito boa, né? Sabrina Stefanello, hoje ela está no Paraná. E eu lembro da gente, assim, não ter mais caso que precisasse... Claro, encaminhava os casos, né, principalmente quadros psicóticos e tal, mas os quadros, esses de ansiedade, depressão, que era o grosso, que era o cotidiano, os médicos mataram no peito, as enfermeiras mataram no peito, colocou no chão e deu conta, assim, e não era uma conta de sofrimento, não. Davam conta porque sabiam fazer, estavam habilitados, tinham espaço ali de discussão, né, sabia manejar, né, manejar clinicamente os casos. Não estou dizendo que foi o maior serviço do planeta, mas foi muito bom, né? E deu conta dentro de uma insuficiência que a gente vive no sistema, né? A gente sabe que tem coisas que estão acima de nós. O SUS tem suas insuficiências, mas tem muita potência. Então, as ofertas terapêuticas. Como é que a gente define oferta terapêutica? Protocolos clínicos, consensos terapêuticos. E aí a gente vai disponibilizar tudo isso para vocês, eu vou mostrar nos materiais. Diferentes tipos de serviço. Modelo de encaminhamento. Como é que eu encaminho? Eu ponho ainda aquele papel? Encaminho para o psiquiatra para avaliação e conduta. Que o paciente leva e depois ele volta sem nada? Ou é um sistema, ou se liga? Ou os encaminhamentos são responsáveis dentro de um colegiado? Ou é dentro de um sistema? Eu não sei como os municípios estão hoje estruturando isso, mas com papel não funciona, né? A gente sabe disso. Se você não tem um papel na mão de um paciente, esquece, né? Não volta, não tem cabimento. Você está duplicando, né, as perguntas, a entrevista, você está correndo um sério risco da pessoa fazer intervenções desnecessárias, porque não tem história clínica, né? Então, a gente tem que avançar nesses modelos de compartilhamento de casos, tá? De cogestão dos casos. O mapeamento, que eu já falei aqui, está no centro aqui. Acesso a tecnologias diagnósticas. No caso da depressão, o diagnóstico é clínico, né? A gente não precisa de imagem, nada disso. Isso aqui é um pouco mais amplo, mas como é que faz? E as tecnologias terapêuticas, o que a gente precisa? Precisa de algum tipo de fluoxetina? Precisa de uma medicação X, Y, Z? Qual que eu preciso ter à disposição aqui? O que eu tenho? O que o SUS me oferece? O que dá para a gente construir? Então, olhando para esses temas, se vocês olharem desses temas que eu estou descrevendo, a gente chega numa boa descrição e consegue pensar a rede e pensar o itinerário desse paciente dentro dessa rede, tá? E o último aspecto que vai ser discutido no próximo encontro é os dispositivos de gestão, tá? Então, o paciente está aqui. Ele pode passar por ações de prevenção, promoção à saúde que se ofereça. Ele acessou o serviço com algum tipo de dor, sofrimento, queixa. A equipe acha adequado, está com diagnóstico de depressão, ele tem ofertas terapêuticas das mais variadas, e a gente está almejando sempre que esse paciente melhore. Então, como é que eu olho para esse itinerário? Com bons dispositivos de gestão. E aí é uma convocação para aquela área macro, né? Falar, eu estou no meu serviço, eu não mexo com isso. Alguém tem que mexer e começar a pensar, né? Sistemas de informação. Ele responde para a saúde mental? Ele não me dá informação boa de saúde mental? Eu tenho minhas dúvidas, né, Rosângela? Às vezes eu discuti isso com você. Quando a gente foi avaliar, por exemplo, tentativa de suicídio, foi muito interessante, porque a gente pegou um dos municípios aqui e ele tinha, sei lá, eu não vou lembrar o número exato, mas era 14 numa série histórica e um ano foi para 38. E aí voltou para 7. E quando você tem sobressalto assim, ou aconteceu uma catástrofe... ou alguém aumentou a lupa, né? Ou seja, entrou alguém com uma lupa maior, que era o caso. Aí eles me explicaram, falaram, não, é uma médica, começou a dar plantão. Mas você não pode depender dessas variáveis, né? Você tem que ter uma coisa mais segura, né? Porque e os bancos de dados não se conversam também, então é difícil você juntar as informações, é bem complicado a informação em saúde mental. É, muito complicado. É impressionante. A gente vai ter que pensar sobre isso, né? Eu acho que é um passo importante, assim, né? A estratégia de fluxo, que eu já comentei, como eu encaminho, né? Eu tenho dispositivos de encaminhamento, de ida e volta, esse paciente tem acesso. Indicadores indutivos. O que eu estou chamando de indicador indutivo? Se eu sou um gestor
e eu coloco que o principal indicador é o número de consulta, o que eu estou gerando? O que eu estou induzindo? Volume. Só volume. E aí o cara que vai ser melhor avaliado é o cara que faz mais. E quem faz mais não faz bem. Né? Isso a gente sabe. Quem faz muito pode... A gente tem que olhar com cuidado. Pode ser que o cara pode chegar num nível de eficiência, eficácia, né? Que faz boa clínica com rapidez, mas não é comum. Então, os indicadores têm que induzir. Então, eu tenho que criar indicador que olhe para esse processo. O diagnóstico, o acompanhamento, o monitoramento, a existência de espaços colegiados. E aí a gente fez um manual do gestor que coloca uma série de indicadores para que, se incorporado na rede assistencial, ele vai induzir as práticas para construir essa rede assistencial que a gente está almejando aqui. Fica claro? Instrumentos avaliativos. Por onde que eu avalio, né? Eu avalio só o bem-estar? Ou eu posso avaliar, por exemplo, satisfação do paciente? Gente, eu acho ótimo avaliar a satisfação do paciente. A gente não tem que ter medo porque a Renner faz isso. A Renner faz isso por uma questão mercadológica, mas a gente pode fazer também. Eu parto do princípio que o paciente tem que estar feliz. Não tem que estar, pelo menos, satisfeito, né? E quando a gente avalia, a gente tem medo de avaliar. O SUS é muito bem avaliado. A gente percebe que a gente tem problema de acesso, né? As pessoas que acessam avaliam bem o serviço. Isso tem estudos enormes, né? O PEMAC avaliou a atenção básica e a média era de avaliação positiva de 75%. Então, é bem avaliado o serviço. Mas a gente odeia avaliação, porque a gente acha que a avaliação é um chicote nas nossas próprias costas, né? Então a gente teme, né? Aí outras discussões mais amplas, né? Que é modelo de remuneração, por exemplo, que aí entra... Não sei, os municípios têm que olhar, né? Como é que eu contrato e pago essas pessoas, né? Como é que eu engajo esses pacientes, né? Esses profissionais? Então, você tem diferentes modelos, né? A gente sabe que modelos, por exemplo, de plantão, ele funciona muito mal para o vínculo, porque o cara vem quebrado, né? Então, ele pode valer muito bem para o sistema hospitalar, mas ele é muito ruim para o sistema da unidade básica. A unidade básica funciona bem quando você tem contratos seguros, né? CLT, ou assinos estatutários. Você tem aquela pessoa que está ali e ela toma café ali, ela conversa com os seus... Ele não está ali só para atender 10 pacientes e ir embora para casa. Esse modelo de remuneração que ainda existe, principalmente com o médico, né? Ah, vem cá, você vai, atende 20, aqui eu te pago, você volta para casa. Isso funciona mal, muito mal. Muitíssimo mal, porque a pessoa não constrói essa dinâmica da gestão do cuidado. Ele só faz atendimento, e atendimento é super importante, mas ele é pequeno, porque ele se torna repetitivo quando mal feito. E esses contratos de prestação, hoje o Sistema Único de Saúde tem muitos convênios, né? A área hospitalar nossa é praticamente toda conveniada, não sei como é no estado, mas tem as OS, mas muitas santas casas, né? Município pequeno, o pronto atendimento é Santa Casa. Que tipo de contrato eu tenho com eles, né? Para eles olharem para o problema do suicídio e notificar e ativar, né, uma rede? Ou se não com as OS, talvez ambulatoriais. Então, a gente olhar para esses contratos e saber que esses contratos são fatores importantes para a consolidação dessa rede. Ela não pode estar apartado, né? Ela tem que ser pensado junto. Se a depressão é importante, eu tenho profissional, eu tenho serviço, eu tenho protocolo, eu tenho que ter bons contratos que coloquem, né, esses indicadores na mão do parceiro também. Tá? Então, alguns dispositivos que a gente pensou e tem um material sobre isso. Então, se a gente pensar a linha aqui, e aí eu quero escutá-los um pouco, a gente tem esses diferentes aspectos para olhar, tá? E a gente vai oferecer, aí eu vou falar agora um pouco dos materiais que a gente vai enviar para vocês e amplificar essa discussão. O que fazemos de prevenção e promoção? Como esse paciente acessa, cara? Ou seja, a pertinência que eu digo é, eu vou tratar com depressão pessoas que têm depressão, porque senão eu estou tratando mal, errado, né? Quando eu trato como depressão alguém que não tem depressão, eu estou fazendo o quê? Iatrogenia. Estou medicando errado, estou fazendo intervenções necessárias. Por isso que a gente chama de pertinência, né? É pertinente, para ser pertinente, a gente tem que ter bons diagnósticos. O paciente entrou, a gente tem que ter as ofertas terapêuticas, que eu descrevi para vocês, e que vai ter também, né, o quadro indicativo aí, com alguns capítulos, nos materiais de referência que eu já vou comentar com vocês. E o que eu desejo? E se eu estou olhando o desfecho, eu tenho que monitorar esse paciente. E aí entra todos os dispositivos de gestão para induzir. Então, essa é a ideia, né? Por isso que eu trouxe as dimensões e pilares do sistema antes, para a gente entender que por mais que minha clínica seja
aprimorada, ela não dá conta. Eu preciso de trabalho multiprofissional, de serviços bem estruturados, de uma rede que seja integrada e de bons modelos de gestão que vão do município, estado, governo federal, e aí a gente integra o sistema. Então, é audácia, né? Fala, Thiago tá louco, falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, às vezes, a gente começa por essas ofertas terapêuticas, pela nossa rede. E a gente sabe, gente, que o SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele se utiliza muito das boas práticas municipais para depois se consolidarem como política. O NASF foi uma política que nasceu em municípios, né? Fazia matriciamento, bem-sucedida, virou uma política pública. Saúde da família nasce em municípios, virou uma política pública. Os NAPs, né? Santos, CAPs, Cerqueira César? Não, como é que chama? O Itapeva? Esqueci o nome. Luiz Cerqueira, né? Luiz Cerqueira. Eu li a voz, só estava Rosângela, que a hora que eu olhei, ela já... Luiz Cerqueira, que fica ali na Itapeva. Então, ele nasce dos municípios, no caso, o CAPES ali era o estado de São Paulo, né? Boas práticas, pum, vira política pública. O centro de convivência. Então, os municípios é o espaço para a gente executar essa dinâmica que eu estou propondo aqui. Nesses territórios que vocês estão incluídos, né? Pensar todos esses aspectos, que a gente tem governabilidade, tem capacidade, né? Pessoal, institucional, espero que tenhamos, né? E aí a gente faz um modelo, né, bottom-up, ou seja, começa a influenciar a política pública mais macro. E aí, como é que foi, então, esse projeto? Linha de Cuidar e Depressão, já fiz a menção, né, ao Instituto, aqui a CES, representada pela Aline Rosângela, a Janssen, que eu não sei se tem alguém por aqui, mas já deixo o nome da Camila Batista, que foi a organizadora, né, de todo esse processo de apoio a esse projeto, desde o início, né, acreditou bastante nesse projeto e apoiou incondicionalmente. Então, a gente desenhou alguns materiais de referência para apoiar a implementação da linha de cuidado nos municípios brasileiros. Eu vou mostrar um pouco o que a gente criou. São três materiais que vão sendo apresentados, vocês vão já disponibilizar, vou mostrar o caminho e como que vai funcionar, né, a publicização disso. Manual técnico, manual do gestor, guia prático. Tá? Vou falar de um por um para vocês irem entendendo dentro do que eu acabei de apresentar. O manual técnico foi escrito por especialistas das mais diversas áreas em temas que ajudem você a estruturar desde os seus protocolos clínicos, aquela área de prevenção e promoção à saúde, toda a linha, onde eu vou encontrar material nesses textos e num segundo, que é no manual técnico. Nesse, o que a gente fez? A gente cuidou um pouco, numa introdução a gente fala um pouco de como foi construído isso, a gente testou isso em 2 municípios, aqui do estado de São Paulo, Valinhos e Vinhedo. Essa aula que eu dei hoje está num capítulo chamado Implantação da Linha de Cuidados em Depressão no Brasil, então todos esses temas, esses conceitos estão lá. Epidemiologia da depressão, que são esses prevalência, incidência, tudo isso. Aí a questão dos fatores etiológicos, quadro clínico e diagnóstico diferencial da depressão. Acolher sem retular o indivíduo com sofrimento mental enquanto cidadão, então esse aspecto de não patologização, né? Ou seja, entendendo ele como indivíduo, como sujeito. A rede, ó, você viu, tem um erro aqui grave, com um I no meio, acho que eu peguei de um material que não tinha sido revisto, aí pega, psicossocial ali, tá? Mas é a rede de atenção psicossocial, e bem no capítulo seu, hein, Alina e Rosângela. Esse é o capítulo de vocês, né? Que foi escrito pela Aline e pela Rosângela, que fala um pouco da experiência do estado de São Paulo. As necessidades de saúde, então esses aspectos da comorbidade, né, que a gente tem que olhar. Volta. Protocolo de tratamento dos transtornos depressivos, um olhar mais médico, né, foi escrito pelo pessoal do IPQ, da USP. Ofertas não farmacológicas, então aqui tem bastante da oferta farmacológica, aqui oferta não farmacológica para pessoas com sinais de depressão, que fazer o que não fazer. O suicídio, escrito, eu citei já uma parte pelo Neuribotegas, comportamento de suicídio na depressão, e teve nossa amiga do Litoral Sul, falou sobre a família, a desestruturação da família, muito legal você ter trazido esse tema, que é o suporte à família, e a família enquanto suporte, né? O suporte à família e a família enquanto suporte para usuários diagnosticados com depressão, alguns indicativos e diretrizes. Então, isso consolida como se fosse uma revisão de muitos protocolos, né? De muitas orientações
técnicas, que vai ajudar vocês. Cada capítulo está apresentado de uma maneira muito simples. A gente tem os principais tópicos que foram discutidos ali, então você pode ler só esse ponto para começar a pensar e fazer uma leitura. Ele é escrito de uma maneira fácil, né, para toda e qualquer pessoa, né, consegue fazer leitura, mas obviamente focado aí em profissionais e gestores de saúde. E hoje vocês já vão receber, eu vou mostrar o caminho, o primeiro capítulo, tá? Faltou uma revisão de um último capítulo, então o manual ele vai ficar pronto semana que vem só. Então hoje a gente já manda um capítulo para vocês, e assim que finalizar o manual, a gente já envia exclusivamente para quem está no curso, e depois a gente abre para o Brasil inteiro, vou mostrar como. O segundo é o Manual do Gestor. Esse a gente também já está enviando para vocês até a próxima aula. Esse é o material da próxima aula, que é a Beatriz Mioto, que trabalha muito com indicadores, formulou esse manual junto com o Thiago Sugimoto. Então, ele tem o objetivo, então, subsidiar a linha, nesse sentido de criar os indicadores de monitoramento e avaliação. Muito bem estruturado, muito bem escrito. Vocês vão receber, acho que talvez antes da próxima aula, amanhã ou depois de amanhã, nos e-mails de cadastro e também pela rede de WhatsApp, que a Lina já me solicitou, tá? E ele vai estar disponível no site também na próxima semana. Então, vocês vão receber em primeira mão. Primeiro, a gente vai mandar para vocês do curso, tá? Vocês vão receber tudo isso em primeira mão. E o terceiro é um guia prático. O que é o guia prático? Aqui a gente tem as principais portarias de orientação para os gestores, portarias, resoluções e manuais que falam sobre a RAPS, e protocolos de relação à depressão, às vezes não é direto à depressão, mas tem, né, recortes de saúde mental por profissão. Então, eu sou médico e a gente apresenta vários protocolos escritos por universidades, sociedades científicas, sou enfermeiro, todas as áreas de saúde estão contempladas com diferentes. E ali você consegue se encontrar onde você está, se eu sou gestor, achar a portaria que ajuda a incorporar isso, aquilo outro, portaria da RAPS, todos com link, você acessa direto. Isso também já vai ser disponibilizado para vocês por e-mail, primeiramente, e depois aberto para todo mundo, mas primeiramente para vocês que estão aqui nesse mini curso, né, doando horas do dia para essa discussão tão importante.